Olá, pessoal. Vamos para mais um Trascast. Agora vai. Gente, desculpa a risada aqui, mas é porque esses meus produtores, eles me matam de rir. Enfim, tô aqui hoje com uma pessoa muito especial, um cara que eu admiro muito, muito mesmo. Visão empreendedora, visão de marca, visão de marketing. Vai dar uma aula aqui, tô falando sério pra vocês. Custei a convencer ele a vir, porque apesar dele gostar da mídia, ficou tímido. Mas graças à minha parceira Juliana Faria, convencemos e ele tá aqui. Seja bem-vindo, Maurício Carvalho, do CT. Opa, sou eu. Meu professor. É isso. Agradeço demais o convite. Fiquei realmente ansioso de vir e receoso também, porque pelo tema, né? Empreendedorismo, e é uma coisa que foi acontecendo, que a gente vai conversar hoje, mas que quando você me explicou que era somente contar o caso como foi, porque até então, para mim, pelos convidados que vieram, né? A Norma, várias pessoas que eu admiro na cidade empreendedora, eu achei que era somente caso de sucesso. Mas você me explicou que é um caso. Então, independente se é sucesso ou não, eu vou contar o meu. O seu caso é de sucesso, né? sem falsa modéstia. Antes da gente começar, eu vou aproveitar que o Maurício está aqui para me inspirar nisso, que ele é o rei do marketing, que eu brinco com ele, e falar que o nosso podcast está crescendo, tem marcas querendo apoiar, e se você quiser apoiar, seja muito bem-vindo. O CT em breve vai estar aqui, ó, já está intimado. E a gente tem a Tuerp ali atrás do Maurício, ó, marcando presença. Então, se você quiser fazer parte da nossa comunidade aqui, dessa comunidade empreendedora, mostrar que o Juiz de Fora tem muito potencial, você é muito bem-vindo. Mauricinho, agora vamos nós aqui. Conta pra mim, como é que começou essa sua história com empreendedorismo? Assim, você foi atleta, eu acho que é uma coisa legal pra gente falar também, porque eu acho que a formação do atleta sempre cria uma mentalidade de resistência, de resiliência, de antifragilidade, que eu acho que o empreendedor precisa ter, né? E como é que foi essa transição de atleta para empreendedor? Conta um pouquinho da sua história pra gente. Essa coisa do atleta por empreendedorismo, ela é bem recente, né? Apesar de já ter uns anos que eu não pratico, né? Não vou em competição, mas eu acho que se for para falar de uma veia empreendedora, eu acho que é treinável, a gente dá para aprender mesmo, não é uma coisa que é nato, igual algumas pessoas pensam, mas eu acho que uma coisa tem que ser lá de trás. Isso foi vindo de interesse desde a minha adolescência, minha criança, assim, com a situação de comunicação, de venda, eu sempre tive muito interesse. E eu acho que é isso. Eu brinco ainda, falo com os meninos que a gente ter conhecimento é super importante. Só que a gente vai ter conhecimento e vai saber se a gente tiver interesse, né? Se eu pedir você para ler um livro de 200 páginas de um determinado assunto que não te interessa, aquilo vai ser doloroso. Talvez você tenha a disciplina de conseguir finalizar o livro. Agora, de repente, se for uma coisa que super te interessa, de repente o dia não acaba enquanto você não lê aquele livro. Então, o interesse, ele faz com que você consiga fazer as coisas. E comigo foi assim. Eu trabalhava num escritório de contabilidade. Obrigado. E lá eu era boy, né? Fazia serviço de rua. E entregava em muitas empresas de Juiz de Fora. E era a pé. Então eu andava mesmo e conhecia muitas das vezes os donos das empresas, né? E eu comecei a ter interesse pelo perfil que eles tinham, assim. Que era empresários e muitas empresas grandes, locais até, na época Arezzo, é, outras marcas, né? Ainda não compraram aqui, então não posso anunciar. Mas, eu tive essa lembrança até vindo para cá, que aí eu tinha aqueles empreendedores, aqueles donos, né? Eu, adolescente ali, eu não sabia ainda, e eu admirava, falava, como é que eu faz para eu ser ali, para eu ter aquilo ali? E aí aquelas pessoas que tinham, na minha visão, poder, e eram donas ali, que eram soberbas, que eram é, tinha um perfil que não me agradava muito, eu comecei a ver que não era os donos de fato, que era ali os contratados ali, foram contratados para o cargo. E aqueles que eu achava que era muito gente boa, que estava ali porque era amigo de alguém, que na minha visão ali, pô, esse cara aí era o dono do negócio. E aí aquilo eu vi que a essência começava a fazer mais sentido. Então aquilo já me deu um interesse por ter um negócio, né? E aí também um resgate da minha infância, meu avô é dono de bar.
né? Até hoje, até. E aí no bar, aquela situação daquela geladeira ser toda dele, que eu chegava lá, eu podia pegar o que eu quisesse. Pegar quantas refrigerantes, não posso falar marca. Pode falar, pode falar. Não, ainda não apoiaram. É, e aí aquilo era uma coisa que era grande para mim ali. E estar no caixa, receber também, abrir, né, Aquela geladeira infinita, né? e aí aquilo para mim era uma situação muito de poder, de atender, eu achava aquilo fantástico. Então aquilo de alguma forma já estava comigo ali. E aí as coisas foram acontecendo, né? Eu conheci a minha profissão, ela me escolheu, né? A educação física veio naturalmente. Eu tenho muitas queixas do meu curso, que me soltou para o mercado para trabalhar mesmo para os outros, né? E hoje eu tenho até um apoiador lá do CT, já que você me deu espaço, que é a Faculdade Ensine, que ela pensa, tem um olhar para o mercado de trabalho empreendedor até, de você ter mais discernimento do público, do atendimento, do negócio num contexto geral, e não você ser somente o funcionário, né? Mas isso aí que você falou é interessante. Eu acho que eu já até falei disso em algum outro episódio, não lembro qual, que acho que talvez um do macarrão. Que a gente não é educado no Brasil para empreender. A gente é educado para trabalhar, para ser funcionário. Porque o empreendedorismo do Brasil, assim, há muito tempo atrás, por exemplo, na época do meu avô, era por necessidade. O cara não achava um emprego, então ele montava um negócio para ele sobreviver, que deve ter sido o caso do seu avô para montar um bar. Então, era muito por necessidade. Hoje não, hoje a história mudou. Hoje a gente fala em empreendedorismo por propósito, por ideal, por prazer, por querer crescer e tal. E aí eu acho que essa chave, não sei se já mudou, tem muito tempo que eu formei também, mas, por exemplo, eu formei em administração, que seria um curso para te ensinar a administrar negócio. E eu formei para trabalhar em multinacional, empresa grande e tal. Eu lembro que eu tinha um conflito muito grande quando eu cheguei na empresa da minha família, que era um negócio menor do que as multinacionais, e não funcionava aquilo que eu aprendi, entendeu? Então eu acho que isso é uma coisa que é legal, essa reflexão é legal, porque não é só a educação física, acho que é a educação no Brasil como um todo para o empreendedorismo, isso está mudando agora, graças a essas iniciativas. E acaba que o melhor funcionário é aquele que tem a cabeça do dono, né? Aquele que pensa nas variáveis do negócio, aquele que pensa à frente em tudo que pode cercar, e não somente aquele que recebe ordens, né? E hoje se destaca até o cara que sabe receber ordens, né? Também. Então, mas isso está sendo mudado. Eu tenho essa queixa da minha profissão porque eu saí e não sabia, por exemplo, mexer no Excel, né? Planilha, assim. Sabia coisas técnicas da profissão e fiz uma boa faculdade, só que é isso, me faltou, né? Essa gestão, essa administração. E você me falando que veio da administração, isso faltou também, coisas precisavam ser feitas. E está sendo, inclusive a Ensino vem com essa pegada. E é isso. E você falou sobre vendas, né? Que empreendedorismo as pessoas faziam por necessidade. A venda é uma das profissões mais antigas, né, que tem, e todo mundo trabalha com venda. A gente escuta falar isso, né? Eu sempre me interessei, sempre gostei. Eu fui menor aprendiz, né, de vendedor na época da Tarumã, que era um projeto do Senai, né, com 15, 16 anos, e a gente aprendia técnica de vendas e tudo mais. E hoje eu vi que toda pessoa, qualquer profissão, ela é da venda. A Ju até me explicou, brincou outro dia na aula, falou que às vezes a dona de casa acha que não trabalha com vendas, né? E na verdade ela sim, na hora dela negociar com o filho a hora de tomar banho, a hora de almoçar ou negociar uma sobremesa, qualquer tarefa, ela precisa fazer uma venda, ela precisa ter uma persuasão, ela precisa equilibrar ali os pontos para conseguir fazer a vontade dela ou conseguir explicar algum ponto. Então a venda ela também ela está inserida na minha profissão e na profissão de todo mundo. E é muito legal, né? Eu vejo o Alfredo Soares, da G4 Educação, que ele fala isso, somos todos vendedores, né? Porque somos todos vendedores mesmo. E eu acho que o vendedor por muito tempo foi estigmatizado como aquele cara que quer levar vantagem. Só que na verdade não é. Óbvio que todo lugar tem as pessoas que querem levar vantagem. Mas na verdade a venda nada mais é do que a forma que você tem para mostrar o seu produto e fazer a troca dele ali, né? Trocar ele por alguma coisa. Inclusive, esse lance de enganar, né? Tá no maior conceito da venda, que é você consegue vender melhor ou, de fato, aquilo que você compra. Então, se você quer enganar uma pessoa, você já está enganado, se for. Então, a verdade é isso, que você vende aquilo que você compraria.
Então, isso aí já cai por terra o lance do vendedor ser o enganador, né? Isso já caiu, isso não existe. E o poder da informação, como as pessoas sabem das coisas, informações, isso aí já era. Já era. Agora me conta uma coisa, como é que você foi parar no futevôlei? Porque, assim, falar em futevôlei hoje é uma coisa. Futevôlei hoje tem uma certa visibilidade. Claro que não dá pra comparar com outros esportes, mas o futevôlei hoje tem visibilidade, as pessoas praticam, é da modinha, vamos dizer assim, né? Os esportes de areia cresceram muito nos últimos anos. Mas como é que você foi parar no futevôlei lá atrás? Como é que é isso? Então, eu praticava de hobby, né? Para jogar mesmo e brincar. Comecei a treinar, a encarar com um pouco mais de seriedade e deslumbrei sim uma oportunidade de negócio, de verdade. Um amigo me orientou até quanto a isso, eu faço crédito a ele sempre, que me alertou disso. E aí, o Carol, eu vi e me cerquei de duas maneiras. Primeiro, esse olhar de ter assim, porque quando a gente fala de empreender, né, o meu olhar sobre é você ter uma boa ideia e vender no mercado e ganhar dinheiro com isso. Só que eu acho que a gente tem que atacar um problema, né? Você vê um problema e aí cria-se ou faz uma coisa para solucionar aquele problema e aí você vem para o mercado vendendo A a solução. execução, a solução do problema. Então, eu enxerguei uma oportunidade de negócio, mas eu vi onde está o problema aí, né? As pessoas querem praticar um negócio que é tão gostoso, que eu achei viciante, gostoso, mas não tem uma certa orientação, elas têm que ser orientadas pelos mais antigos, que muitas vezes não têm paciência, porque o cara está na hora do hobby dele, né? E aí ele vai querer ensinar outro para poder. Então eu vi que isso é um problema. Eu falei, ó, isso aí já é um campo interessante. E aí, já As que eu pessoas estava. queriam aprender, mas não tinha ninguém com paciência pra ensinar, Exato. né? E na verdade, não tinha tanta gente querendo aprender. Eu imaginei que pessoas gostariam de aprender aquilo porque eu gostava. Então eu Entendi. falei, pô, isso aí vai ser. E obviamente que Juiz de Fora é uma cidade grande, até mais perto de grandes centros. Então no Rio, Brasília, já estava um negócio estourado. Eu falei, pode ser que aqui também fique, né? Assim. Então, não inventei a roda, né? O esporte já acontecia, uns lugares já estava estourado, isso há 12, 13 anos atrás. E aí eu cerquei duas frentes do negócio, que foi a frente da educação física, que eu acho que isso foi um diferencial muito grande para mim, no sentido de saber flexibilizar um treino, saber montar um treino, né? Saber ter. A gente vai falar disso depois veio um método, né, de ensino, que isso foi mais para frente. Mas de início eu me cerquei dessa frente de estar apto, né, de ter CREF, de ser graduado em educação física. Isso foi sim um diferencial. E o outra frente, que é a autoridade no esporte em si, né? Então busquei competir em alto nível, eu não fui um atleta de ponta, né? Eu disputei o Mundial Profissional, né? Eu joguei várias vezes o Carioca, fui campeão mineiro. Então, isso me gerou uma certa autoridade no esporte. Então, por duas vezes eu me senti ameaçado no sentido de deixar, não de ser pioneiro, porque eu fui o primeiro, então, mas de deixar de ser uma referência, assim, eu me senti e essas duas frentes fizeram diferença. Então, uma grande rede chegou e montou uma estrutura, ou iniciou-se uma estrutura que poderia sim ter uma quadra de areia. E aí eu falei, poxa, vai botar lá um professor, um cara formado, um cara com autoridade de montar aula, de flexibilizar treino, e eu vou cair. No sentido assim, nossa. E aí o cara não tinha aquela autoridade no esporte. Então as pessoas olhavam e falavam, não, e perdeu nisso. E já aconteceu de um atleta, né, vir e melhor que eu até no esporte, isso há 8 anos atrás, chegou na cidade, vou morar aqui, vou me instalar aqui, aí eu olhei e falei, vai, vai bater de frente ali, vai ser ruim, né? Hoje já tem uma cabeça que quanto mais melhor, essa é a É, verdade. Eu verdade. falei muito tempo isso sem acreditar de fato. Quando alguém falava, vai montar, eu ficava assim, nossa, e eu não acreditava de fato. Hoje eu acredito. Quanto mais tiver, muito melhor. É porque difunde o esporte, né? Exato, vai gente praticando. E aí, esse atleta chegou, vou começar a trabalhar, e eu falei, nossa, vai ter uma certa dificuldade ali. Só que aí teve muita dificuldade em diz respeito à qualidade do treino, a qualidade da fala, a flexibilização, a alteração ali do conteúdo, a montagem do conteúdo, né? E Porque ele tinha aí a visão do atleta, do não do atleta professor. somente, exato, na hora de falar, na hora de pausar, na hora de levar ali, de conduzir, de fidelizar o aluno, enfim. E aí eu vi que essas duas frentes fizeram muita diferença. E
Eu demorei para responder, mas é isso. E aí eu caí no negócio do futevôlei assim, fazendo essas duas frentes e levando para o clube, né? Na época eu comecei um pouco no Clube do Papo, já fui para a BB e lá eu fiz durante anos o trabalho do futevôlei e comecei a vender isso, como eu falei anteriormente, no sentido, eu trabalhava com spinning, que era a aula coletiva que bombava na cidade, e como personal. E aí eu trazia a galera para o clube final de semana, no sábado, e falava muito isso, que era o esporte que mais crescia no Brasil, talvez não fosse. Já foi plantando sementinha. E aí o esporte que mais crescia e que era o futevôlei. Só que eu tinha uma resistência, né? A galera não conhecia, achava que machucava a cabeça, a mulher principalmente, aí eu tinha que explicar que não pode usar a mão, que não pode explicar como é que era o esporte. Hoje está na TV, hoje todo mundo sabe. E aí eu falava, ó, é um treinamento funcional, que também estava na moda, onde você vai fazer o treino, vai fazer todo o trabalho, e no final dava a cabeçada, no final dava o chute. E aí eu postava futevôlei, mas eu convenci as pessoas a irem pro funcional. Entendi. E aí foi Legal. crescendo no clube, e aí de fato virou um negócio. Aquilo que era do meu final de semana, começou a ser parte do meu dia de semana, né? E assim, eu vejo muitas pessoas falam comigo, né? Ah, você faz futevôlei, mas é difícil pra caramba. Aí eu falo, é difícil, mas é legal, é desafiador, Barato né? é isso. E essa pegada do funcional, de ter uma aula coletiva, várias pessoas, eu acho que você vai chegar lá, mas eu acho que é a grande sacada pra levar a gente pro esporte. Porque, meu amigo faz, eu vou lá fazer. Não. Você não precisa saber jogar pra estar lá. Você vai lá pra treinar e aos poucos você vai aprendendo um fundamento aqui, outro ali, sem pressa, sem querer ser profissional em 6 meses, essas coisas. Então eu acho que deu uma leveza pro esporte. O negócio ele tem várias variáveis, né? A gente, quando olha para o negócio em si, tem uma essência que é o futevôlei, mas uma das variáveis é essa, a socialização, a facilidade do negócio. Então, quando a gente olha para o futevôlei, ele tem uma pegada desafiadora que é até uma distração, né? Então, só para não passar o carro assim, eu lembro agora de uma explicação que eu dou sobre atividade física, né? Exercício físico, né? Programado. A pessoa se dispõe a emagrecer, ou ter uma qualidade de vida, ou ter um condicionamento físico. Então, eu como profissional, eu vou chamar ela e vou falar, corre, por favor, 10 vezes até na rede. A pessoa está disposta a fazer, ela vai fazer aquilo, né? Até certo tempo. Agora eu pego a bola, às vezes eu jogo 80 vezes na rede, ela vai buscar a bola 80 vezes e não percebe. E aí que está a sacada. Uhum. Então ela começa a colher resultados de uma atividade que distraiu. Então hoje os mestres da educação física, a pessoa estuda fisiologia, estuda emagrecimento, e o grande ponto está no convencimento e no iniciar a atividade física. O que faz as pessoas a iniciarem e darem continuidade ao exercício físico. Então o futevôlei, ele é sim a minha paixão, mas ele é a grande ferramenta disso, de Legal. transformação de vida, de emagrecimento, e por conta disso, ele é desafiador, ele é muito fácil, só que ele é difícil, né? Só que o beach tênis chegando agora, a gente vai chegar também, e o beach tênis tem essa veia que para mim é a maior delas, que é a sua facilidade. Democrático. Então, ao mesmo tempo que o futevôlei, ele é desafiador, ele é difícil e fideliza as pessoas por isso, o beach tênis, ele é muito fácil e fideliza as pessoas por causa disso. Ele atrai as pessoas. E aí ele traz o pai, a mãe, a filha, a esposa. Então, daí ele consegue fidelizar e abraçar o maior número de pessoas por ser muito fácil. Então, é uma variável que o beach tem, o futevôlei tem outras variáveis. Enfim, então cada negócio com sua particularidade. Legal. Eu lembro que uma vez a gente conversando, você me falou sobre que a grande virada de chave na sua cabeça foi tentar parar de dar treino de performance para dar essa questão do treino funcional. Você ficou algum tempo treinando atleta? Como é que foi isso? A gente tem hoje o trabalho com os meninos lá, são 4 que buscam performance. Mas para o negócio em si, não é uma coisa, eu não vou falar lucrativa, não é isso. Mas ele é um negócio que fica um pouco caro, não só de custo, mas de tempo. E também não... Isso que a gente estava falando, de atrair pessoas é mais difícil, porque a pessoa precisa se dedicar ali, e uma coisa é você fazer o esporte por lazer, outra coisa é o profissional. É uma peneira bem grande ali, né? A demanda é menor, é isso que eu quis dizer. Quando eu determinei, né, a gente buscou uma persona, eu tive uma surpresa, né? Eu idealizei, por isso que eu falo, né, ser pioneiro
é gostoso, mas é desafiador. E é andar no escuro, né? A gente vai no escuro, só que a lanterna disso são os alunos, são os clientes, eles vão mostrando o caminho. Então eu idealizei o negócio de uma maneira, sem ser muito engessado, e os alunos foram me direcionando, né? Os clientes foram me direcionando. E eu tive uma surpresa, né, ao fazer o persona, porque eu imaginava, né? O cara, o homem, que jovem, que quer ser atleta, que quer treinar, eu sou a melhor pessoa para orientar ele nas suas variáveis de treino, para ensinar técnica. Falei, então o meu negócio é esse. E aí eu vi minha persona, mulher, empresária, casada, com filho, com família, e que busca atividade física que dê prazer, que seja desafiadora. E aí como é que eu vou cobrar performance? Por exemplo, eu tenho um perfil de aluna, você é minha aluna lá, que tem pouco tempo no dia. E aí o pouco que ela tem para fazer atividade física, ela se dispõe lá. Isso eu falo com os meus professores, isso é muito sério. Você imagina, beleza, eu tenho esse perfil de treinador, de carrasco, não tenho, mas vamos supor que se eu tivesse, e aí o momento que a pessoa tem de prazer, de buscar, eu chego lá e falo, vai, não, não, assim não, assim não, não, não. Eu acho que não combina com o que a pessoa... A pessoa vai embora, né? Exatamente. Então, às vezes, eu tenho que até ter uma conversa inicial ali, né? Fazer uma entrevista, uma anamnese que a gente faz para saber o que a pessoa busca. E de repente ela mesma não sabe. E aí ao oferecer, eu ofereci isso, que é ali aquela conversa, aquela dinâmica ali divertida de treino e ao mesmo tempo oferecendo o benefício da atividade física, do exercício físico regular. Então eu tive a surpresa de ter uma persona diferente daquela que eu idealizei. Então Legal. hoje eu tenho 70% do público feminino e grande maioria, na verdade 100%, né, 95% buscando a atividade física e não a performance no jogo. E para mim isso, eu não digo que doeu, mas foi difícil assim porque eu ficava acreditando muito, né, no futevôlei, né? Só que não. Aí hoje eu falo já com felicidade. O futevôlei é um detalhe. É um importante detalhe em nossas vidas, mas é de fato um detalhe. Legal. Eu fui buscando, assim, né? Eu agora a minha visão como cliente. Eu fui no CT buscar aprender um novo esporte, um esporte desafiador, porque eu gosto de aprender esportes diferentes. Mas eu acabei achando um jeito leve de começar meu dia, resenha sobre o negócio e futebol. Porque foi o que aconteceu ali. É o momento que eu tô com a Ju, que é uma grande amiga minha. Nós três, a gente adora falar sobre o negócio, sobre desenvolvimento, empreendedorismo, vira um papo gostoso, uma resenha gostosa, um treino bom e alia tudo ali. Enfim, pra mim é maravilhoso. O Vitor ontem até falou comigo assim, na hora que eu acordei, falou, pô, tá um frio do caramba, você vai? Eu falei, vou, estou indo. E aí, 6 da manhã. 6 da manhã. Mas a gente faz reunião, né, com a equipe. Hoje somos 14 lá no CT, a equipe cresceu. Legal. E aí, uma das reuniões antigas, a gente falou, tem vários perfis de professor, né? Alguns são até tímidos, né? Estão deixando de ser. Mas eu quis passar para eles essa diferença. Quanto é melhor, quanto é bom eles saberem conversar e trazer as informações dos alunos para o grupo, né? E até para eles mesmos serem munidos daquilo para oferecer o melhor. Porque sim, a gente tem o que a gente vai oferecer. Mas, por exemplo, eu não vendi isso para vocês no sentido, vem que a aula vai ser muito conversada, vai ser falada isso, isso, isso. Não é um produto que eu tenho, mas um produto que a gente criou numa anamnese que eu fiz de vocês. E os professores todos têm esse potencial lá de conversar, de entender a necessidade, de saber. E até nesse trabalho que a gente fez, foi muito bacana, porque teve várias histórias, cada um trouxe um case lá, assim, de aluno, né? Até para a gente tentar traçar o perfil. Apesar de ser muito variado, né? De ser homem, mulher, velha, novo. E aí, um dos perfis lá, interessantíssimo, né? Um pai que tinha tido um grande problema na família, assim, com filha, né? E tal. E estava muito desanimado, muito já com depressão, né? E caiu no CT de alguma forma. Num dia ele olhava da janela, assim, eu vou lá, e encontrou no CT uma alegria, né? Uma atividade física, um momento que ele deixava de chorar para sorrir. Legal. Então, isso na reunião até uma galera chorou, assim, foi legal e serviu para eu mostrar para os meninos que olha só, o cara vem 2 vezes na semana, o cara anda triste, anda deprimido, chora, e a vez que ele está aqui, ele se liberta, ele esquece de alguma forma. E aí nessa vez, você vai dar aula mexendo no celular, ou você vai dar uma aula ruim, ou você vai dar qualquer aula,
Então, assim, olha a importância disso. E Que aí a legal. galera meio, pô, é mesmo. Então, viu que o futebol é instrumento, o CT é a casa dessa orquestra, né? E aí, mudando a vida das pessoas. Então, a gente começa a oferecer um serviço e a galera começa a entender a importância desse serviço. Hoje eu tenho um profissional lá que é sacanagem. Eu mesmo, assim, comecei a estudar sobre empreendedorismo, essas coisas, e vi é, é, que muitos dos conceitos eu já aplicava sem querer me gabar, assim. Intuitivamente. Exatamente. E os meninos lá são nessa pegada. Eu tenho, pô, o Ryan, que tá comigo há 10 anos já, né? O XP, o Pãozinho, os meninos são muito bons e todos de instinto. São uma coisa que hoje eu reforço alguns conceitos para eles saberem que é aquilo, mas eles já são aquilo de natureza, né? É que eu falei da verdade. Eles vendem uma coisa, mas que eles acreditam de fato. É Então, verdade por isso que deles. essa venda, ela é genuína, assim, ela fica orgânica, fica boa. As coisas estão acontecendo muito por causa deles, né? E é legal, a energia é muito boa, né? A energia desses meninos são muito boas. Por exemplo, quando você viaja que você não me dá aula, eu faço aula, vou falar do Pãozinho. Faço aula com o Pãozinho, adoro. O cara super gente boa, chega lá às 6 horas da manhã com um sorriso no rosto, conversando e troca uma graça, E assim, consegue ensinar energia isso? boa. Hã? Isso se ensina? Não, esse é dele, é. É isso. E aí uma das coisas que eu queria destacar aqui é essa sua liderança, que eu acho muito legal. Eu acho que eu nunca te falei isso, mas a forma como você consegue levar a cultura do CT, assim, quem te conhece vê que é muito você ali. E isso é uma coisa de valor de cultura que você consegue levar e é muito característica de líder sua, porque você deixa os meninos serem eles mesmos, mas ao mesmo tempo eles são o CT. E isso é muito bacana, porque, igual você falou, você está formando uma equipe e você sabe que às vezes essa equipe, alguém vai embora, alguém vai montar o dele, isso pode acontecer, mas que você está disposto a ensinar e a mostrar o melhor e cada um dá o melhor de si. Então, isso é um papel de líder, é o papel do líder e é muito bacana. Isso é uma É, característica muito forte sua. e é desafiador, assim, porque uma coisa é você estudar para ter uma característica, para ter aquilo, outra coisa é ser você. E eu, até num trabalho de psicólogo, assim, ela me falou, não chega a ser um defeito meu, mas está longe de ser uma virtude. Eu me posiciono muito, né? Então, não sei se a palavra é certa, pode ser, quem está assistindo vai saber, mas eu sou polêmico. E por muitas vezes isso fica ruim, né? A gente está numa roda. Hoje eu consigo ser mais político, até, né? É um filtrinho, né? Não Hoje faz eu mal pra consigo ninguém. conduzir, mas tá numa roda. Aí uma pessoa tem um posicionamento ali, eu falo, falou merda, não é isso. Tipo, e às vezes não precisa, né? Deixa ele ter o pensamento dele, eu tenho o meu e tá tudo certo. Então é de maneira genuína que eu conduzo os meninos, eu falo o que eu penso e eu tive um estudo, eu vi um estudo que eu não sei se eu consigo explicar, a gente vai tentar assim, mas ele falando sobre sistemas. Então, ele explicando sobre sistemas pequenos, sistemas grandes. E o sistema pequeno, ele é de fato menos eficiente. E ele comparou. Eu acho, você me indicou isso, mas aí se for, você comparou o sistema de um colibri, né, de um beija-flor, com o sistema de um elefante. Né? O sistema do colibri é reduzido, né? O coração bate muito acelerado, tem ali, ele consegue as coisas mais rápido. E o elefante, ele é mais robusto, só que ele é mais consistente, vive mais anos, ele consegue derrubar uma parede. Então, o elefante consegue mais coisa do que um colibri. Uhum. E aí, comparando com cidades, vou comparar agora com cidade, depois chegar no negócio. Comparando com cidade, comparando Juiz de Fora com São Paulo, por exemplo. Em Juiz de Fora, é pequeno, é o colibri. As coisas acontecem mais rápido. Você vai iniciar uma obra, você vai iniciar um projeto, você conhece um vereador, você conhece um prefeito, você consegue ajustar, consegue chegar, se conectar para o negócio ir mais rápido. Uma licença, qualquer outra coisa. E em São Paulo não é bem assim, né? Você tem que mandar o e-mail, você tem as coisas demoram. Mas e por que então que São Paulo é mais eficiente? E aí que está a grande sacada, que são as cabeças pensantes diferentes. Então, se em Juiz de Fora você tem 5 médicos referências, cardiologista, por exemplo, em São Paulo você tem 500. Então, se você tem um empreendedor em Juiz de Fora que tem um podcast fera, na verdade, uma só, e em São Paulo você tem 1000. Então as coisas lá acontecem muito, muito com velocidade, vai mais além. E trazendo para o negócio, o que eu pensei? Eu sempre fui o centro, eu sempre pensei em tudo e quis fazer tudo.
E as coisas deram certo, de alguma forma. Só que agora as coisas começaram a dar muito certo, porque eu trouxe os meninos para dentro do negócio. Então, os meninos são cabeças pensantes. Então, não é covardia da minha parte não querer tomar decisão. Mas todas elas, a maioria delas, eu chamo eles e a gente tem reunião e eu falo dessas decisões e as cabeças pensantes. Diversidade de pensamento gera a criatividade para fazer a diferença lá na frente. E esse é o estudo. E aí explicou sobre São Paulo, que são muitas pessoas pensando, muitas cabeças, e eu trouxe isso para o negócio. E tá dando muito certo. Uma hora ou outra tem um pensamento que eu preciso filtrar, não é bem assim, aí eu mostro, né? Explico, ó, já tive essa. Que às vezes um vem com uma ideia, isso aqui e tal. Falei, eu fiz isso há 8 anos, e aí essa é a minha bagagem, esse atalho que eu trago eles. Mas está dando muito certo por isso. Essas cabeças pensantes, a gente tem o grupo realmente é muito bom. Então, se é um case de sucesso você ter, o mérito é todos desses caras que fazem o negócio acontecer no dia a dia. E aí eu fiz um processo que chama descentralização, que foi doloroso para mim, mas necessário. Porque eu abri o CT, eu dava 8, 10 aulas por dia, né? Que eu vim do Cascatinha e do Bom Pastor. Então eu idealizei de ter um lugar específico para a prática do futevôlei. Hoje já tem o beach tennis, tem o funcional, o vôlei. E aí eu dava muitas aulas. E era feliz, era o que eu gostava de fazer, é o que eu gosto de fazer. Só que eu falei, se eu quiser escalar, se eu quiser futuramente abrir uma unidade, né, que já está acontecendo, uma outra unidade, e eu não posso ficar o tempo todo na quadra, apesar de eu gostar. Você tem que deixar de ser professor para ser um empreendedor, de Exato. fato. E isso foi dolorido, assim, porque você acaba saindo do cenário, saindo da ponta, que é a hora do atendimento, que é o aluno, né, tendo aquele negócio, para dar autoridade para outras pessoas a terem isso. Por isso que esse processo é delicado. E algumas pessoas passaram por isso, comigo lá, e não suportaram o processo, né, de estar ali, de receber aquilo, ou de iludir com aquilo, ou de não darem conta. Então, os que lá estão, que é a Rayan, que é o Pãozinho, que é o XP, agora chegando o Gustavo, o Henrique, a Mari, eles estão no processo. Então eu dei essa autoridade, né, para o Rayan, e deixando até uma vaidade de lado, no sentido assim, ó, o CT, antes era CT Futevôlei JF Maurício Carvalho, né? Hoje a gente trouxe CT JF porque é muito maior do que o Maurício Carvalho. Uhum. Então eu dar Legal. autoridade ao Rayan, dar autoridade ao XP, dar autoridade ao Pãozinho, fez com que o negócio crescesse, né? Eu tirei daquilo. Hoje eu não acontece muito, mas eu me pego chegando lá e não sabendo muito sobre as pessoas que lá estão fazendo aula. Isso me dói às vezes um pouco, porque antes eu entrava, eu conhecia todo mundo, sabia que dia que matriculou, qual que era a perna que chutava, qual que era o lado que joga. Hoje me dói um pouco, eu às vezes estou trabalhando, olho na janela, vejo, falei, pô, aquela menina ali tá jogando bem, né? Mas antes era feita Não é minha por mim. aluna. Exato. E aí eu tenho uma brincadeira lá, quando alguém elogia um professor, isso massageia meu ego, eu brinco, né? E falo, ó, qualquer elogio que você der para ele, você tá dando para mim, porque eu que ensinei ele a trabalhar. Isso é ótimo, eu falo isso como brincadeira, mas é onde eu Mas é verdade, dos fatos. E aí é onde eu vejo que o negócio faz sentido, né? Porque a minha essência é a aula, é o futevôlei, então os meninos ali é o meu time mesmo. E é legal, assim, tem um ponto aí que é interessante, que acho que além do desapego que você tem que ter, você tem que estar preparado para ouvir crítica. Porque o empreendedor, quando ele está crescendo e quando ele vira essa chave que ele precisa descentralizar, muita gente vem e fala assim, pô, Marcinho não dá aula mais. Marcinho escolhe os alunos que ele vai dar aula. E não sei o quê. E não é, cara. É porque tem uma prioridade na sua vida que você precisa seguir porque o seu sonho é maior. E às vezes as pessoas não entendem, elas param, acham mais legal ficar ali criticando, apontando o dedo pro cara que tá ali trabalhando e fazendo a diferença para crescer, se esforçando, pondo a cara a tapa, se expondo. E é muito fácil ficar ali falando, Marcinho, agora virou estrela, não sei o quê. E não é assim. Eu tenho muita E você tem que se preparar para lidar com isso tive também. dificuldade de receber crítica, é difícil mesmo, né? Tem que ter maturidade. E a gente que trabalha com o público ali no geral, e eu vi que isso é muito. A pessoa chega, e às vezes numa boa intenção até, fala assim, cara, Maurício, vou te dar uma ideia. Por que você não faz isso, isso e isso? Aí passa 2 minutos e chega outro, Maurício, por que você não faz isso, isso e isso? Maurício, porque... E aí você tem que saber assimilar e filtrar. Mas é natural, né? As pessoas que querem dar pitaco ali, querem fazer, querem dar... Tem até uma frase, né, disso que é dica de
crítica construtiva de quem nunca construiu nada não é crítica, é sabotagem. É isso aí, boa. Só que às vezes na boa vontade mesmo da pessoa. Às vezes não ali, tem um nem má olhar, intenção, não. mas de alguma forma trazem um olhar que de repente você não está vendo. E é ótimo, né? Mas foi desafiador, assim, eu sair um pouco do cenário e deixar a cara dos meninos aparecerem, né? Hoje a gente faz um trabalho e o ecossistema ali do negócio no sentido de influenciador digital, por exemplo, né? Que é a alta hoje do mercado. Então, parte dos influenciadores são o meu público-alvo. E parte do meu público-alvo são influenciadores. E aí a pessoa que faz uma ativação local, as marcas que lá estão, Antuérpia está comigo. Fechamos anteontem, mais 2 anos, então, Antuérpia, obrigado, tamo junto. E as pessoas que fazem ativação lá, elas ficam muito fortes nas redes sociais. Então o ecossistema é muito rico. Eu estou falando isso por quê? Porque quando eu jogo um professor meu nesse cenário, né, o XP chegando agora comigo lá, ele tem essa turma da manhã que é das meninas influenciadoras, o Pãozinho, o Ryan, eles ficam em evidência. E por muitas vezes eu falo, por que não eu? Eu quero ir lá, eu quero. Aí eu falo assim, não, por que não eles? Eles são a frente, eles são a cara do negócio. Só que ao É mesmo maior tempo. do que você. Exato. Vamos falar, né? Só que ao mesmo tempo, eu preciso ter uma confiança e um carinho muito grande com eles, né? Claro. Porque é isso, eu estou projetando, eu estou jogando. E o retorno deles está aí no bom trabalho, né, sendo feito, que está acontecendo, e a fidelidade comigo, com a minha marca, a identificação com o CT. E aí eu tenho que fazer isso. O CT não é meu, ele é nosso. Então é a cultura do ganha-ganha, né? Isso funciona para o colaborador, que é o professor, o estagiário, e agora está começando a funcionar para as marcas. Eu falei disso outro dia. Antes eu pedia ajuda, né, aos alunos. Falava, o cara que é empresário fala, me ajuda aqui, estou com um campeonato, faz as camisetas, eu jogo sua marca aqui. Era uma ajuda. Hoje eu consigo oferecer contrapartida. Eu queria chegar nesse ponto aí, agora. Que tem uma das coisas que eu falo para todo mundo que eu admiro em você, é que você não tem vergonha de vender o seu produto, de vender o seu peixe. E eu acho isso muito legal, porque muito empreendedor tem essa dificuldade de vender, de bater, de bater lá na porta do grande. Por exemplo, você dobrou o CT de tamanho agora e você bateu na porta de grandes marcas e as grandes marcas estão ativadas lá. E eu acho isso muito legal, porque muitos de nós, né, poderia dizer, falou assim, a Vivo é muito grande, não vou lá não. A Vivo vai me querer. E aí a gente acaba se contentando com coisas menores, sendo que a gente podia estar projetando de forma muito mais alta. E eu acho que você não tem medo de arriscar isso. Como é que é isso? Me conta como é que é o bastidor disso, porque eu acho muito legal. Você falando, eu fiquei pensando assim e achei 2 pontos importantes, assim. O primeiro é sobre a necessidade mesmo, porque eu conheço, né, no meu próprio negócio, pessoas que têm um aporte, né, seja familiar, né, ou de próprio até. Não deixa de ser um aporte. Você tem um recurso para abrir um negócio. Se aquele recurso é seu, você tem um aporte. Uhum. Né? Então, existe uma margem maior para erro, né, no sentido de, vou fazer. Um amigo fez um evento inaugural da Arena e aí de cara já botou tenda, já botou iluminação, já botou DJ, painel de LED, já fez um investimento contando que ia ser um sucesso a inauguração, né? Ou aquele evento em específico, né, que vem acontecendo. E de fato foi. Só que se não tivesse sido, por exemplo, né, aquilo inviabilizaria o negócio dele ou atrapalharia de alguma maneira? Não. O negócio, ele aportou 25 mil, fez o negócio todo, aportou 25 mil em estrutura, mais 15 mil, 20 mil, né, falando de dinheiro especificamente, e se chovesse, ou se não fosse ninguém, ou alguma coisa, estava tudo bem, o negócio já estava aberto e ia continuar. Eu, na minha ampliação, nos meus eventos, todos, eu tenho um risco muito alto. Não querendo chorar mazelas, mas que um tiro errado meu, ele compromete o meu ano. Então, se eu tenho um evento que eu empato, ele, no sentido de investimento e custo ali, e impacto, para mim é excelente, porque existiu um fortalecimento da marca, então me posicionei, eu entreguei um evento com qualidade, eu fidelizei aluno, eu proporcionei experiência, empatou, tá ótimo. Então eu queria ter a possibilidade de fazer e poder fazer o evento perdendo, né? Gastando ali 20, 15 mil um evento e fortalecendo a marca, tendo aquilo como investimento de marketing.
Só que eu não posso, eu não tenho margem. E essa necessidade fez com que eu buscasse marcas que dessem um aporte para aumentar a minha margem, para eu poder fazer coisas mais audaciosas. Então eu queria, igual agora, estou para fazer um evento 4 de setembro. Eu queria ter no evento coisas diferentes que eu penso, né? Eu rodo o Brasil, eu trabalho num evento que roda o Brasil, que é o TAF, que é um dos maiores eventos do mundo do futebol. Eu acho isso importante eu estar inserido nesse cenário. Então, há 3 anos eu viajo, né, Brasil todo, e eu conheço arenas. E aí E isso é legal porque você se insere numa coisa que não é o seu negócio específico. Às vezes você abre mão até de estar lá no seu negócio para fazer isso, mas que te dá, além de conhecimento de locais, um network que te proporciona chegar onde você quer lá na total, frente. não, Né? total. Eu já quis sair, já conversei com a equipe para isso mesmo, e faz total sentido eu estar inserido só nesse network, nessa visibilidade e nesse conhecimento que eu tenho. E aí, para não perder o raciocínio, eu me perdi. Não, você vai em arenas e aí você se inspira. Você vê eventos acontecendo e você queria trazer isso pra cá. Exato. E aí eu trazendo coisa diferente, né? Ah, eu vejo uma tirolesa, um negócio para um evento, quero trazer. Só que eu não posso arriscar tanto porque eu não tenho uma margem, eu não tenho um aporte para fazer aquilo diferente. E aí, quando eu tenho a empresa comigo, quando eu tenho esse aporte, igual entrou a Vivo, a Setor 1, outras empresas chegando muito forte, eu consigo ter mais essa margem, eu consigo usar mais a criatividade, eu consigo correr mais risco, né? Assim, a responsabilidade aumenta, né? Porque eu estou vinculando a minha marca a outras marcas que são muito maiores que a minha, só que aí é aquele lance do risco ali calculado, né? Que é o empreendedorismo. E aí isso é uma coisa. Eu falei A muito, mas é a necessidade. necessidade. E a outra coisa é o que eu falei anteriormente. Eu hoje, consegui e acreditar na contrapartida. Então, hoje eu não bato na porta da Vivo ou de qualquer outra marca e falo, me ajuda nesse projeto aqui, né? Eu falo, acredita comigo nisso, olha aqui, né? E hoje eu entendi uma veia que deixou de ser uma tendência para ser uma realidade, que é o lance do live marketing, das pessoas estarem fazendo, gerando experiência para o cliente, ou para você ver hoje o Itaú, por exemplo, fazendo uma tirolesa no Rock in Rio, né? Mas você não vê o Itaú panfletando, Uhum. né? Está ali uma marca pregada ali, já não faz tanto sentido. Agora, você proporcionar uma experiência, e aí gera o buzz marketing, que é esse lance da foto, do vídeo, das pessoas falarem, você viu lá, não sei o quê, você viu? E hoje é o marketing. Então, eu acreditei nessa veia, nessa tendência, e bati na porta anteriormente. Isso eu usei como estratégia, é uma dica para a galera. Eu fui em empresas e conversei com empresários que não iam comprar o meu produto, não iam comprar aquela ideia, iam criticar ele. E em cima dessas críticas eu fui alterando para quando eu chegasse em quem eu queria, de fato, eu tivesse quando a pessoa apontasse aquilo, eu já tinha os argumentos para aquilo. Então foi Que fantástico. Eu legal. fui atrás da Red Bull e aprendi muito nesse processo. Eu até acreditava que eu poderia fechar, mas eu sabia que era distante, né? Porque eu não conversava com quem tinha um poder de decisão. Às vezes eu vendia para um escritório em São Paulo, da Red Bull, de marketing, e aí o escritório ia mandar o e-mail e É muita gente para acreditar, né? muita. E aí, quando eu conheci, por exemplo, o primeiro que me abraçou, né, que é a Rede Setor 1, que tem uma veia muito parecida com o CT, com o que eu acredito, que é no mercado imobiliário, né, que é a situação de inovação, de equipe, de esporte. Então, eu conheci os caras que mandam, que no sentido dos donos da empresa. E aí eu consegui trazer essa verdade para eles, consegui falar do projeto, falar do live marketing, falar da inserção, falar do vínculo da imagem, né? E aí ali eu fiz que o banner ali, né, estar ativado ali naquele ecossistema que eu falei do CT é apenas uma cereja do bolo, é apenas uma comunicação. Tudo que está envolvido por trás, que a gente vai iniciar agora, é o que faz valer a pena, que é o projeto social, que é a equipe de vendas ou a equipe dos colaboradores da rede estarem lá praticando atividade física. Então, vai desde a alimentação do colaborador dos caras até o projeto social para a comunidade, que é o posicionamento de marca, do posicionamento da marca dos caras diante da sociedade. Legal. Então, é trazer todo esse combinado mais o banner lá fazendo sentido para eles. Então, respondendo a pergunta, como que me fez coragem
a bater nas portas, né? Foi a necessidade de ter que ter, de não ter um aporte para ampliar ou para ter um lugar daquele, né? Que eu tinha sócio, hoje eu sou sozinho, a gente pode falar disso também. E a outra é acreditar de fato que aquilo faz sentido para a marca. Então, Uhum. hoje eu não tenho sócio, eu não tenho patrão, mas eu trabalho para essas marcas. Eu preciso, igual eu fiz um contrato de 4 anos, outro eu fiz um contrato de 1 ano, outro de 2 anos. Eu preciso, ao findar esse contrato, olhar para os caras e falar assim: valeu muito a pena. Vamos Ou, renovar? ou, ou melhor seria isso, vamos renovar. Então, eu estou trabalhando para essas marcas, né? E outra coisa, não sou eu, é a minha equipe. Isso que é o fantástico. Eu preciso explicar tudo isso e fazer com que eles trabalhem. E aí tem condição de eu vir aqui conversar com você, de eu encontrar com outros empresários, eu fazer esse network, eu viajar para esses estados para o TAF, porque eles me proporcionam isso. Eles estão lá na ponta, dando aula para os alunos, fazendo o negócio fazer sentido, e eu venho por trás varrendo isso aí. Tá vendo? Eu sabia que ia ter uma aula de empreendedorismo. Agora me fala uma coisa, mais curiosidade, assim. E sua vida de atleta, como é que era? O que que era a rotina do Maurício quando era atleta? O futebol é um esporte amador, né? A gente está longe de estar nas Olimpíadas, né? Tem muito processo para acontecer ainda. Então, eu me via no hobby mesmo. Era todo final de semana. Em 2016, né, que eu joguei o Mundial, eu viajei praticamente todos os finais de semana. Então, assim, não tinha aniversário de mãe, de pai, de tia, não ia em nenhum. Era toda sexta, viajava. Quando era perto, eu viajava no sábado mesmo de manhã, quando é muito mais longe na quinta, mas a região aqui, por ser próxima do Rio, né, era favorável a isso. Então a maioria dos campeonatos era lá. E era essa rotina, né, é assim, Você trabalhava em outro. Você sim, trabalhava eu como professor, dava aula de dava personal aula na de personal e academia, competia no final de semana. exato. E aí aliado à rotina que era o que eu gostava de fazer. Mas muitos alunos jogavam bola para mim também. Eu dava o treino e falava assim: joga 20 bolas para mim aqui só para eu atacar, né? E eu tive essa dificuldade. Eu falo com os meus dois atletas lá hoje que é um benefício eles terem profissionais trabalhando para eles. Uhum. É assim, eu não tinha, né? E na época que eu jogava, a gente tinha um material de YouTube que era o vídeo que os caras postavam e a gente ficava vendo como é que era a movimentação, como é que era o ataque. Eu não tinha uma pessoa orientando, eu não tinha. Hoje, no CT, por exemplo, já fazendo jabá, você vai jogar lá e você tem um lance, você vai, aperta o botão, aquilo chega para você editado com música do seu lance. O meu, eu não tinha quem filmasse e muito menos quem orientasse, né? Então, era isso. Era no acerto e erro. Fazia o campeonato, ia jogar, voltava, os alunos jogavam bola, a gente treinava, não tinha uma orientação, os mais antigos que falavam, né? Em Juiz de Fora eram 6, 7 aí que já jogavam, né? Que é os meninos da ABB, eu tenho muito carinho pela aquela galera lá que me inseriu no esporte, né? Eu que sou do Baeta, né? Tupinambás, e dali me chamaram para jogar na ABB, fiz amizade com os caras e eles me botaram nesse cenário. Então eu competi no final de semana e fazia ali a dieta na medida do possível, tive a ajuda de uns profissionais, é que eu falo de ajuda, né? Eu tive profissionais que me ajudaram, estavam comigo e eu não consegui oferecer contrapartida. Hoje eu monto um projeto para o Vini, que ele, né, a Full Life abraçou o projeto, por exemplo, né, que é uma grande parceira que eu tenho lá, mas eu ofereço contrapartida, eu monto e apresento, ó, eles vão estar inseridos aqui, 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 eles vão ser comunicados assim, assim, assim. As métricas deles são essa. As métricas do CT são essa. Então hoje tem uma contrapartida. Antes eu tinha A ajuda. gente tem um método, né? Tem número, tem dado, tem planejamento, tem isso tudo que na sua época não tinha. Zero. E a metodologia? Como é que foi criar isso aí? Então, Porque eu acho muito legal, assim, eu não sei, acho que eu já te perguntei isso, né? Por exemplo, cavalga, põe a mãozinha assim. Eu não sei se todo mundo ensina assim, ou se é só no CT que a gente aprende assim, entendeu? só no CT. São métodos, né? Que é um fruto um filho que a pandemia nos deu, né? Eu tinha já, obviamente, um método, uma maneira de ensinar. Tem 12 anos que eu dou aula, né? O Ryan tá comigo há 10. Então, você vê o Ryan dando aula hoje, o jeito dele, é ele. Só que somos nós, né? É o nosso jeito. Só que a gente não tinha isso escrito, né? A gente não tinha isso padronizado. Agora a gente tem. Então, a gente consegue hoje pegar um menino da educação física e com 3, 4 meses ele já dá uma aula com uma autoridade nossa de 10 anos. O Henrique, por exemplo. Isso, exato. Maurício, falando em pandemia, como é que foi para vocês lá o impacto e consequências que aconteceram? Porque assim,
acho que assim, uma das grandes forças do CT também é uma das grandes fraquezas, que é a localização. Então acaba que você acaba sendo muito visado ali, né? E eu lembro que durante a pandemia, o pessoal ficava muito de olho se você tá funcionando, se não tava. Como é que foi o impacto disso pra vocês lá? A pandemia, ela deixou marcas, né? Foi bem pesado, bem delicado. Deixou presente também. Ó, falou em presente, esqueci de dar no início. Isso é a nossa farda, tá? Isso aí é da tribo. A gente já só da tribo, só faltava a camiseta. Eu vou até parecer profissional no futebol com essa aqui, gente, ó. Que maravilha. Vamos deixar ela aqui fora. E a nossa garrafinha vai ficar bem aqui, ó. Bem aqui, assim, ó. Vamos pra você, Carol. Você quer que eu vista? Então, vamos. Lógico, é a farda, né? Enfim. Isso aí é vontade. Ousadia. Audácia. Essa. Pô. Que isso, maior orgulho do CT, cara. Maior atrás dos pés. Aí. Pronto. Já arranca essa etiquetinha aí. Tá com o nome da Carol? Vou puxar. Sensacional. Aí, pronto. Carol agora devidamente fardada, uniformizada. Vamos dar sequência. E estava falando sobre os presentes da pandemia. Obviamente, eu não posso dizer que a pandemia foi boa, né, pelo cenário que se construiu no mundo, né, de mortes, enfim. Mas ela trouxe alguns benefícios para o meu negócio em si. Uma delas foi a separação da minha sociedade. Ela veio na pandemia. Né? Você tinha um sócio? Eu tinha um sócio antes, era o Kleber, que é um cara que eu tenho carinho por ele. Ele que me abraçou, na verdade. Eu estava em busca de abertura do negócio, de viver esse sonho, e estava em busca de um sócio investidor, nesse sentido. E aí ele era meu aluno no Cascatinha, e aí ele meio que levantou a mão e falou, pô, eu tenho interesse, deixa eu escutar, e só que eu quero entrar. E isso não era claro para mim, né? Eu queria abrir meu negócio, mas eu não tinha interesse de ter o sócio. E pelo perfil dele, eu aceitei, no sentido de ele é um cara organizado, é um cara que trabalha, né, tem um trabalho diferente do meu, então ele ia cuidar dessa parte de planilha, de contabilidade, e eu acreditei. As famosas habilidades complementares. Atividades complementares, exato. Acreditei nisso. E assim foi feito o negócio, né? Nasceu dessa maneira, né? Eu entrei ali com um aporte menor de dinheiro, né? Entrei com expertise, já com alguns alunos, e assim foi feito, a sociedade te desenhou. E os desgastes foram acontecendo. Eu tinha carta branca no negócio, isso era um benefício, só que foi acontecendo até pela mentalidade de para onde ir ali. Eu tenho muito hoje claro onde eu quero, o que eu quero, né? Já eu quero Europa, eu quero ficar gigante, né? Isso é uma história para um outro podcast, mas e aí na hora de decidir as coisas mínimas ali, aquilo estava tendo um desgaste que é natural de sociedade. O famoso alinhamento de expectativas. Exato. E aí veio a pandemia, né, dando aquele sacode no negócio. Aí a gente resolveu realmente, não, vamos finalizar a sociedade, né? Partiu mais de mim até, e acabou que desfez. E eu sozinho, né? Aquilo ficou mais apertado, né? Para acontecer aquele risco que eu te falei antes, né? De não ter mais um aporte, não ter, foi aumentando. E eu acreditei Boa. E eu acreditei na situação. Perdi totalmente o raciocínio. O Diogo se desconcentrou. Que eu vi olhando, falei, será que ele vai falar comigo? Será que perdi totalmente? Mas, Não, você tá falando... Lembrei, real. E aí a pandemia, ela além disso, além dessa separação da sociedade, ela me deu tempo livre, né, que eu não tinha. E aí eu fiquei dias no container, no escritório, né, eu mantive a comunicação com os alunos, né, continuei com o trabalho de marketing no Instagram, então o trabalho continuou, mas era muito menos do que o trabalho que eu tinha no dia a dia normal. E aí eu debrucei para fazer a apostila, né, eu escrevi o método, a gente fez, tem muita coisa para melhorar, tem muita coisa
Porque a apostila também ela não é um defeito dela, mas ela não é autoexplicativa. Eu não consigo te fornecer ela e você vai debruçar, vai ler e vai sair dando aula. Não, ela tem pontos ali que precisam do dia a dia ainda. Isso é uma falha. A ideia é ter ela muito mais completa para ter. Mas foi um Daqui a pouco filho. lança o curso online Pode ser. do CT Futevôlei, ó. É isso. E aí ela é um presente que a pandemia me deu. Então ela tem a apostila, tem um método, e aí ali a gente está aprimorando, está validando, e tem aí, o CT tem 3 anos hoje, né, que abriu, e tem um mês dessa ampliação, dessa reforma, e a apostila também vai sofrer reformulação, vai sofrer mudança, o sentido é melhorar, né? E como é que foi pra você abrir mão, entre aspas, que eu vou dizer, do exclusivo futevôlei pra dar o espaço pro beach tênis dentro do seu templo ali, né? Era o templo do futevôlei, mas hoje a gente compartilha, tem o beach tênis. Também foi um processo parecido com aquele que eu falei da necessidade de acreditar, né? A necessidade de monetizar melhor, porque o beach tennis ele tá numa crescente, né? Numa PG, né? Que a gente fala de crescida assim. Então eu queria também surfar nessa onda. De início, eu confesso que eu falei, cara, eu vou manter minha essência, que é o futevôlei e pronto. E só que é business, né? É um negócio. Então eu acreditei no negócio também, foi, pois pode ser um negócio que faz sentido, eu botar as minhas características, né? Até, e aí conheci, né, o nosso professor lá, o Fafito, que tem muita qualidade nesse sentido, e eu brinco e falo lá que o ser precisa ser mais importante do que o saber, né? O saber a gente ensina, a gente tem Aprende, apostila, né? a gente tem método, agora o ser não tem como, né? Então aí o Fafito apareceu assim com um ser de muita qualidade, né? Um cara trabalhador, honesto, né? Dedicado. E aí, quando ele chegou, eu falei, pode ser que agora o beach tennis faça sentido, né? Então, foram acontecendo. E eu tenho um negócio, Carol, que é meu, assim, que é até perigoso, porque o que eu penso acontece, né? Assim, eu fico, tem esses coaches da vida, né? Que falam, você mentalizar, né? Tem o segredo e tal, mas não é muito isso, porque o meu é até o negativo. Quando eu penso uma coisa de errado, assim, começo a pensar quando vê um negócio acontece. Então eu pensava nisso, eu vi o beach tennis, e eu falei isso há 3 anos, há 2 anos atrás. Eu falei isso muito. Falei, ó, o beach tennis está vindo e vai engolir. E a galera falou, pô, Maurício, esquece futevôlei, pô. Falei, gente, e eu vou ser o cara que vou abraçar e correr em conjunto. Então, eu tinha um evento antes, idealizado no shopping, Independência, que era uma arena montada e aquilo ia ser pro futevôlei e tal. E aí, quando veio a pandemia, eu falei, veio a pandemia, quando eu voltar, falei, como se fosse um visionário, assim, voltar, o bichinho vai estar muito maior e eu vou ser o cara que vai fazer o evento de 12 dias, sendo 2 de futevôlei e 10 de beach tennis. E não há problema. Eu quero estar junto e pegar carona no beach tennis. E aí uns professores e uns amigos empresários de Belo Horizonte, do Rio, de Brasília, né, de Porto Alegre, principalmente, que é onde mais me influencia até, eles levantaram a bandeira do combate, no sentido de aqui não, aqui é futevôlei, aqui de cara eu já sabia, isso não é para mim, eu não vou fazer isso. Eu Isso posso. aí é a mesma história do seu concorrente lá, que você gasta sua energia brigando com ele. Quando, na verdade, você pode virar parceiro dele e fazer o esporte ou o negócio em si, a proposta de valor, crescer junto, entendeu? É a isso. mesma escolha, a mesma escolha. É isso. E aí eu não quis levantar essa bandeira do contra, mas também não queria levantar a bandeira do beat. E aí chegou o Fafito com uma proposta, a gente alinhou e hoje a gente recebe. E o beach tênis também é um detalhe do negócio, assim como o futevôlei é, né? O futevôlei é a essência, mas é um detalhe da socialização, da conversa, da energia, né? A Marina Repeto, é a nossa aluna lá, e ela fala muito disso lá, e isso fez muito sentido quando ela falou, que ela como se fosse explicar uma coisa que eu já sabia, mas não sabia como era, que é a meditação consciente, né? O beach também tem, o futevôlei mais ainda, que é você estar presente no momento presente. Então, hoje no dia a dia, a gente tem muitas fugas, né? Assim, você dirige hoje e não fica pensando primeira marcha, segunda marcha, especialmente carro automático, né? Não vale esse exemplo. Mas você faz as atividades, você dá uma seta, você não está pensando mais naquilo, Sim, né? sim.
Então, o futebol ele é um convite obrigatório a estar pensando no momento presente. Você está jogando, você vai olhar para a bola, você tem que estar pensando na bola e no que você vai fazer. A bola pega na sua cara, É né? verdade. Então, é uma meditação consciente. Isso transforma a vida das pessoas. E o beat também tem isso. Você está concentrado na atividade, na bolinha, tem que estar olhando. Você não está pensando ali em qualquer outra coisa, você está pensando na bolinha como vai bater. É. E O aí esporte tem esse poder, né? fez sentido eu ter o beat porque é mais um instrumento e não o meu negócio. Então tem muita gente abrindo um negócio voltado para beach tênis. O meu negócio não é beach tênis. O meu negócio não é mais nem futebol. Então por isso fez sentido. Então Legal. dizer assim, o Maurício levantou a bandeira do beach tênis. Não, eu tenho lá uma ferramenta que é o beach tênis e a gente Assim como tem o vôlei de praia. Assim. Exatamente, o funcional. Então a gente tem o aluguel de quadra que proporciona a pessoa praticar a modalidade que ela quiser. Mas o core do negócio é a aula, é o convívio, é a socialização. Ótimo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Ser pai mudou muito a sua mentalidade? Aí é doideira. Pai é isso. A gente fala que não está pronto, né? Minha mãe falava isso. Esperar ficar pronto para ser pai não vai ser esse momento nunca. E era uma coisa que também a gente não aprende. Eu tenho amigos que são dedicados como pai, né? Eu me acho que eu sou também, mas que estudaram, leram aquilo para ser melhor e tal. E quando nasce, aquilo ganha novo significado. Você é uma coisa natural e você já nasce. Eu falo isso, por exemplo, dar banho, por exemplo, né? Eu nunca tive coisa com bebê assim. Quando o amigo tinha ou algum familiar, você vai visitar, você pegava aquele 3 charuto, minutos. aquele charuto ali todo durinho e pá, e pronto. E aí, quando eu peguei minha filha, eu dei banho assim, como se eu já soubesse. Eu achei isso estranho, né? Mas é porque é isso, é instinto, né, nosso. E aí, instinto também foi pro negócio. Isso fez muita diferença para mim, assim. Você acha que a Alice te torna um líder melhor? Tudo melhor. Eu falo isso porque pro negócio em si, quando não, eu te dou a certeza, eu nunca fiz negócios obscuros na minha vida sobre caráter, sobre ética. Isso é um fato que é feio do meu pai e da minha mãe. Isso é impossível de eu fazer. Só que quando ela nasceu, isso virou uma preocupação muito maior para mim, para não dar realmente margem. Então hoje ela tem 3 anos. Daqui a 10 anos, quando alguém encontrar com ela, você, um dos meninos, e que já fez trabalho comigo, ou já teve um tipo de relação comercial comigo, ou qualquer outra relação, né? A amizade é mais fácil mas comercial em si, não vai ter como falar com ela assim: ah, você é filho do Maurício? Eu vou te falar um negócio do seu pai aqui. Seu pai fez isso, isso, isso. Não vai ter como isso acontecer. Então eu venho me cercando disso. Então eu já não fazia negócio obscuro, agora com ela eu procuro me cercar para aquilo não ser. Para eu ficar. Então, as parcerias que eu faço, elas têm que ser muito claras, alinhadas e muitas das vezes escritas e assinadas por um advogado, para o negócio ser muito claro. Então, assim, a resposta é: com toda certeza mudou o meu negócio. Assim, como líder, e exemplo, né? Hoje, por exemplo, eu estou numa fase que eu não estou treinando e me alimento mal. E aí, como que eu vou cobrar da minha filha uma boa alimentação, sendo que de manhã, quem me conhece sabe, eu como um pacote de biscoito recheado. Então, é o exemplo. Então, na liderança e com os meninos, incrível você falar isso, a gente não combinou, mas eu sofro com isso também. Tem uns comportamentos, umas coisas minhas, que às vezes eu falo com a equipe, falo: galera, não quero que faça isso, assim. Aí eles não falam, mas olha para mim e fala: eu sei que eu faço. Eu tô errado. Então, se eu chegar aqui, eu não sou essa soberba assim, mas se eu chegar aqui e derrubar todas as cadeiras, eu sou dono e vou fazer isso. E não significa que vocês podem fazer também. Isso não acontece, obviamente, por um exemplo, mas e é isso. A melhor forma é o exemplo. Só que eu queria ser o melhor exemplo para o Ryan, por exemplo. Eu queria ser o melhor exemplo para o Pãozinho, para o XP, para todos lá. E eu posso ser um bom exemplo, mas eu não sou o melhor, como eu queria. Então, muitas vezes eu quero falar, conduzir a atitude, a reação deles, e eu muitas vezes não consigo. Então, eu falo isso, né? Eu tive uma conversa com eles esses dias que eu coloco eles num patamar mais alto que eu estou. E as atitudes dele contra aquilo vão descendo ele de patamar. E tá tudo bem, não vai ter uma briga. Mas eu cometi muitos erros lá atrás, né? De estratégia, de comportamento,
posicionamento que eu não queria que eles cometessem. Só que se eles cometessem, tá tudo certo, porque eu fui assim. Uhum. Então eles podem ir muito mais longe, né? O CT pode ficar muito maior porque tem mais gente lá. Então a Liz, que é minha filha, ela mudou tudo, ressignificou tudo, né? Eu gosto de fazer esse paralelo quando eu tenho intimidade, quando vem pai ou mãe aqui, porque pra mim foi diferente. Eu virei uma líder muito melhor, uma empreendedora muito melhor, uma empresária muito melhor, depois que eu tive os meus filhos. Vamos estrear um quadro novo do Traços Cast? Bora! Como é que vai chamar? Eu vou montar o quadro? Não, o nome é pra você ter, ué. Como é que é? Ah, tá. Bate-bola? Não. Tem aquela pegada da rapidinha, né? De Rapidinho. tudo mais e tal. Mas você tem então entrando no podcast agora oficialmente. Acho que pode ser um bate-bola ou um bola pro alto. Bola pro alto. Bola pro alto. Bola pro Porque a alto. bola pro alto, a bola não pode cair. Então você joga a bola pro alto pra mim E se e eu ataca. devolvo pra você logo. Ou ataque. Pode Se ser. ataca. Pode te deixar aí mais lençóis aí. Então vamos lá, vou perguntar coisas aleatórias, né? Que na verdade eu acho que faz sentido pra você deixar dicas pras pessoas, né? Uhum. Me fala um empreendedor que você admira. Então, em primeiro momento é rápido, né? Já quero argumentar logo primeiro. Vem o Joel J, que eu acompanhei um tempo, mas os caras que a gente mexe com carreira. O Bernardinho, para mim, é um grande líder, né? Que é um empreendedor da própria vida ali, que então esses dois nomes que são grandes para E mim. um empreendedor de Juiz de Fora? Essa bola Já, você levantou muito já. alto. Eu tô olhando ela subir para atacar no lugar certo. Empreendedor de Juiz de Fora. Ou empreendedora? Por que isso? Veio rápido muitos nomes na minha cabeça, né? E eu acho que a gente tira um pouco de cada um ali. Eu acho que até essa é a essência do seu podcast aqui, que é trazer casos e a pessoa vai tirar o melhor. Mas é muito injusto a gente falar de um nome assim, né? Que você trouxe aqui, a Norma, por exemplo, né? Que ela Ela é maravilhosa. Então tem uma história muito genuína ali, né? Que é dela, que eu acho que aconteceu comigo. Óbvio que eu não tenho nem perto o sucesso dela, mas no sentido das coisas forem acontecendo e ter que tomar as rédeas e ter que fazer, né? Mas sem dúvida uma grande empreendedora, mas que Juiz de Fora tá recheado. De cara agora eu lembrei do Iago, né? Do Texas. O Iago é um amigo da antiga, assim, eu vi a história dele acontecendo e é isso, assim, porque existem as receitas, né? E aí quando você se dedica, estuda a receita e aplica, é uma coisa e tem mérito. Agora, quando você é um negócio, que é o que eu acho que aconteceu com ele, assim, ele foi fazendo e replicou e fez com que virasse uma franquia e fez. Então o Iago é um cara que eu admiro, que está na mesma pegada ali de fazer acontecer. Então, deixa eu responder, Iago Texas, pode ser? Tá bom, tá ótimo. Maravilhoso. Me tirou dessa. Um livro. Um livro. Tô te apertando. Apertou. Mas Arte da Guerra é um livro de cabeceira meu, que eu não sou o cara da leitura, eu não tenho o hábito aplicado da leitura, meu hábito é forçado, mas o Arte da Guerra é uma aplicabilidade muito boa para mim, que foi que eu lembrei agora, que é uma leitura constante até, né? Não chega a ser uma bíblia do empreendedorismo, assim, mas é um livro que eu tenho. É um livro que vale pra vida. Porque você consegue transferir ele, assim, você consegue aplicar no casamento, você consegue aplicar na rotina com o filho, você consegue aplicar no negócio. Então, no bate-bola rápido, Arte da Guerra. Um atleta. Que loucura, hein? Anderson Águia. Muito bem. Posso justificar? Pode, claro. Fica à vontade. Então, ó, os próximos bate-bolas que tiverem aqui, não vai poder, vai ter que ser muito rápido. Entendi, Como você tá pondo a regra. como meu primeiro eu vou poder. Eu falo Anderson Águia pela a complexibilidade que é ele em si, né, como negócio. Ele é praticamente uma entidade hoje, ele representa o futebol de uma forma gigante,
mas ele é um cara que tem uma história, né? Um cara que veio da favela e aí caiu no mundo bancário, né? Ele era bancário ali, de negócio e tal, e veio para o futebol como atleta e entendeu as dores, os problemas, assim. Uma galera pode falar, puxando o saco dele, que eu trabalho para ele lá no TAF, no negócio, mas ele é um cara que eu admiro mesmo, assim. Então, ele é um atleta que já mais velho, representa ainda, consegue jogar, consegue bater de frente, mas o tamanho dele vai muito além do ser somente atleta. E é aquele lance, ele Pode ser um dos traz... grandes responsáveis por o futebol ser o que é Não, hoje. sem certeza. Só que eu digo assim, porque o lance dele de atleta, as características dele como atleta, ele voltou para o negócio em si, né? A dedicação dele, o comportamento dele, o olhar dele sobre as oportunidades. E no jogo é igual, né? Ele olha no jogo, ele tem a leitura do melhor ataque, ele faz análise SWOT do jogo, né? Muito bem. A oportunidade e a ameaça no jogo ali. Então eu ainda falo que esse apelido Águia para ele não é à toa. Então é olhos de águia mesmo para as oportunidades, para as coisas. E é um cara que tem essência ali. Então ele é hoje a minha maior coisa de atleta. Existem no mundo, né? Você vê atleta que dispensa, né? Ayrton Senna, por exemplo, é um cara que foi fantástico, né? E tal. Mas meu voto vai pro Anderson. Muito bem. Um filme. A Procura da Felicidade. Bela opção. E para finalizar, uma dica para você dar para alguém que tá começando, ou pro Mauricinho lá atrás, uma coisa que você queria que você tivesse ouvido que você não ouviu. Cara, dica. Podcast de empreendedorismo, a dica vai de empreendedorismo. Mas eu não tenho, eu falei, a ideia era vir contar um pouco da história, e se alguém quiser conseguir tirar alguma coisa, ok. Né? Longe de ser case de sucesso. Tiraram alguma coisa aí, gente? Deu para tirar? Porque a dica que eu dou é o lance primeiro, são duas, né? Você ir atrás da solução de problema, que eu acho que isso é a grande sacada. Não adianta você ter uma boa ideia se aquilo não vai atacar a dor de ninguém. Eu acho que isso é pouco eficiente, né? E a outra é você ter muito conhecimento daquilo que você está fazendo. Por quê? É aquilo que eu falei do livro. Você consegue ter uma leitura de um livro de 200 páginas de um assunto qualquer. Mas a leitura de um livro de 200 páginas, 1000 páginas, de um assunto que você tem muito interesse, que você gosta, ela é facilitada. E até o seu entendimento sobre aquilo. Então, você ter conhecimento e interesse faz a diferença. Eu fui convidado a entrar, foi até uma decisão assim minha. Eu fiz caixa, né? No meio da pandemia, quando eu reabri, fiz um caixa e aí eu tive a oportunidade. Eu brinco de sentar em cima do dinheiro e de ver a coisa acontecendo, ou de botar aquele dinheiro para gerar e trazer outras marcas e fazer o negócio acontecer. Eu fiz essa escolha. E aí isso me oportunizou de entrar em outros negócios. Então, entra comigo na padaria aqui, entra comigo numa lanchonete. E eu fiquei olhando, cara, me interessa. Eu priorizar ali, né, o investimento. Não que eu tinha tanto caixa assim. Parecia que eu tô... Não me chamem para negócio, eu não tenho dinheiro. Estou até devendo, inclusive. Mas oportunidade de entrar nos negócios. E não saber do negócio me deixou muito refém e desanimado de entrar. Então, você imagina a padaria. Aí a cozinheira pega e fala assim: Maurício, você é o dono, sócio. Eu estou precisando fazer um arroz aqui, um pão da maneira tal, que tem que comprar uma panela. Isso é hipotético, tá? Comprar uma panela que custa R$ 2.000, tem que buscar lá no Rio agora. Se você não entende, você vai lá e Na hora, pega o carro e vai. Agora o entendedor fala assim: filha, eu vou fazer, vou te mostrar como faz nessa panela aqui e tá pronto o negócio. Uhum. Então eu acho, e a dica que eu dou é essa: você entender sobre o negócio Estude. vai fazer muita diferença, né? Hoje eu acho que o meu maior diferencial no CT é esse. Eu entendo muito do negócio e suas variáveis. E ainda assim, eu busco viajar, eu busco conhecer outros lugares para trazer novidade, para trazer o diferencial ali com o meu olhar e com as adaptações de Juiz de Fora, né? Não é receita. O negócio está dando certo no Rio, o negócio dando certo em Porto Alegre, trazer para cá e pronto. Não é assim. Então, entender muito e gostar muito do negócio é a dica que eu dou maior. E aí, é isso. Você quer abrir um negócio, você não entende nada? Espera então. Vai entender, entende, estuda e abre.
não significa que você não vai ter sucesso. Mas a minha dica é essa. Ficou longa, né? Mas é a dica. Tá ótimo. Maurício, muito obrigado pela sua presença aqui. Pra mim é uma honra ter você aqui. Tá vendo? É melhor do que você esperava. Você tava tenso aí, tá vendo? De verdade, fico muito honrada, muito feliz de te receber aqui. Admiro você como empreendedor, como professor. Já te falei isso algumas vezes. Adoro nosso treino, nossa resenha. Juliana falta de vez em quando, né? A gente tem que chamar ela aqui. Mas agradecer sua presença aqui, seu tempo. E, galera, espero que vocês tenham gostado. Lembra de curtir, compartilhar, se inscrever no canal. Ajuda a gente a crescer. Carol, eu agradeço muito. Estava realmente receoso de vir, né, por não acreditar não ter um case de sucesso ainda, mas como você me explicou da pegada, que era realmente um bate-papo e as pessoas vão tirar ali fragmentos que podem ajudar de alguma maneira. Fiquei feliz de vir, me senti bem. Parabéns pelo trabalho, assim, eu acho que você também, já te falei, você é uma pessoa que eu admiro, tem essa veia empreendedora instaurada, porque a gente fala muito de zona de conforto, né? E agora já ficou claro, independente das outras coisas que você faz, você vê, né? Uma mulher com uma vida resolvida, com 2 filhos, e aí no sábado de manhã está aqui iniciando um projeto, né? São 18 episódios. Agora, quando for lá, não sei quantos, nem sei quantos, É o né? 19º. E aí são muitos episódios, mas é um início de um negócio que você acredita. Então, isso é a parada da zona de conforto. Então, parabéns. Você... de fazer isso, de ter o propósito de ajudar outras pessoas, e eu acho que é isso. Essa troca fantástica, para mim já foi rico de estar aqui, de escutar, de entender, e obrigado pelo convite. Fiquei feliz de ter vindo e me senti muito bem. Tamo junto. Valeu. Valeu. Valeu, galera. Obrigado.